Olá, bom dia a todos. Meu nome é Amanda e eu sou do setor de projetos e extensão. É um prazer recebê-los para este webinário, que é uma iniciativa da pós-graduação, com o tema As novas demandas da área esportiva na visão da psicologia. Eu quero apresentar para vocês a nossa palestrante, Clévia Cies, que é a nossa coordenadora da pós-graduação em Psicologia do Esporte. Seja bem-vinda, Clévia. Bom dia a todos, eu sou a Clévia, né? Muitos alunos me conhecem como Queca, por isso o nome aqui em cima. Eu sou professora de Educação Física e também sou psicóloga. É um prazer enorme estar com vocês aqui. Muito importante destacar desde o começo que a gente tem uma caixinha na lateral direita, onde vocês podem fazer várias perguntas. Estamos aqui para respondê-las, tá? Eu tenho mestrado em Diversidade e Inclusão, então eu trabalho muito com paradesporto. E o meu doutorado é na área de saúde, para a gente trabalhar essa questão da saúde física e mental, né? Sejam todos muito bem-vindos ao webinário e bem-vindo também o meu convidado, Rodrigo Pieri, bem-vindo. Obrigado, Clévia. Ou Queca, é muito difícil chamar de Clévia. Queca é muito mais comum para mim. Obrigado a todo mundo. Bom dia. Vamos lá, vamos fazer esse papo que eu acho que vai ser bem legal. Eu sou Rodrigo Pieri, como a Clévia falou. Eu sou psicólogo do esporte, psicólogo clínico, sou mestre em psicologia social, quando eu pesquisei a coesão no esporte infantil. Eu fui vice-presidente da ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Hoje em dia eu estou no comitê de autorização da ABRAPESP. Sou membro e sócio fundador da ASOPERJ, que é a Associação de Psicólogos do Esporte do Rio de Janeiro, e sou coordenador do Núcleo de Psicologia do Esporte no CRP. Então, é com muito prazer que eu estou aqui com vocês e acho que vai ser bem legal essa troca. Obrigado, Clévia. Vamos lá. Bem-vindo, Rodrigo. Então, a gente está aqui hoje com a ideia de falar com vocês sobre a psicologia do esporte, né? Muitas pessoas têm conversado com a gente, muitas pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões, e a nossa ideia é apresentar um pouco do que é a psicologia do esporte, falar desses atletas nesse tempo de pandemia, como está sendo, qual é a nossa demanda, né? O Rodrigo está aqui como especialista também para falar sobre isso. E uma coisa importante da gente logo de cara destacar é que a psicologia esportiva, ela não é uma coisa recente. É uma coisa que a gente tem falado muito recentemente no país, porque os grandes clubes agora têm contratado os psicólogos do esporte. Mas é uma questão, uma especialização que não facilita a vida só dos psicólogos. Por isso é importante a gente falar também muito desse tema para educadores físicos, para fisioterapeutas, para técnicos, para as pessoas que são da preparação física, né, da área de saúde em geral. Por exemplo, um administrador que tem a administração de um clube, se ele tem o conhecimento sobre a psicologia do esporte, isso facilita em muito o seu trabalho com os atletas. E é disso que a gente vai falar. A psicologia do esporte, ela não abrange só os atletas de alto rendimento, como muitas pessoas pensam, né? A gente tem várias ramificações da psicologia do esporte. E aí é isso que a gente quer trazer para que a gente possa abrir os horizontes e para tirar as dúvidas das pessoas que falam realmente, poxa, mas a psicologia do esporte é o psicólogo lá do clube tal, só o time de futebol tem psicólogo? Não, peraí. Vamos mudar esse esquema agora? Vamos abrir essa nossa visão? A psicologia do esporte ela é muito utilizada nas terapias de reabilitação. Vamos supor, vocês conhecem pessoas famosas, né, que nasceram com alguma deficiência ou que se tornaram deficientes. Vamos falar dos que se tornaram deficientes, como o atleta de remo, aquele Fernando, que participou do BBB e ficou muito famoso. Então ele já estava muito acostumado com a mídia. E na hora dele se reabilitar, porque ele se tornou um cadeirante, o que aconteceu? Ele buscou o esporte, porque ele não tinha mais como modelar em passarelas, só com fotografia, mas ele buscou o esporte para que ele pudesse continuar na mídia. E aí a gente vê que a psicologia foi fundamental para a sua reinserção, porque ele teve que se reconstruir, ele teve que se reinventar como uma pessoa diferente. Quando a gente fala da educação física, por exemplo, recreacional, quando a gente fala dos esportes nas escolas, né? A gente tem um psicopedagogo, pelo menos deveríamos ter, né, um psicopedagogo, além de um psicólogo escolar, mas a psicologia do esporte, dentro do esporte, desde a base, ela é fundamental, porque as crianças começam a praticar esporte desde muito cedo. E se ela começa a praticar esportes muito cedo,
Quando ela tem um prazo muito estendido, ela chega na adolescência e muitas vezes ela não quer mais. E seria o seu auge, seria onde ela iria para um esporte de base para se tornar um grande atleta. Mas aí ela já está saturada, porque ela não teve o apoio psicológico de base necessário e que a psicologia do esporte favorece. Então, o educador físico também, que tem esse olhar da psicologia esportiva, não só o trabalho do psicólogo ali, mas desse professor, ou desse técnico, ou desse instrutor, seja de uma arte marcial, seja de um esporte coletivo ou individual, é muito necessário para que essa criança não abandone o esporte quando ela estiver chegando no auge. A psicologia do paradesporto, que daí quem me conhece sabe que é a minha paixão, né? É a área que eu sou mais apaixonada. Como os deficientes, a história da deficiência vem mostrando que eles eram vistos como uns inúteis, uns inválidos, e por isso mesmo, muitas vezes, eles eram largados em hospitais psiquiátricos, ou eles eram até condenados a sofrer punições, ou vir a falecer, ou a criança nasceu deficiente, então ela não vai fazer parte dessa sociedade, e eles se tornaram os nossos invisíveis. Então, a constituição da psique desse sujeito já é com a falha de algum sentido, com a deficiência de alguma situação, né? No caso de amputações, da falta de um membro, no caso de baixa mobilidade, que ele não consegue fazer tudo que os ditos normais fazem, e ele se torna invisível socialmente falando, né? Porque o surdo precisa de uma comunicação informacional, ele precisa de uma acessibilidade informacional como o cego que usa o braille. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o quê? Uma acessibilidade atitudinal, como as pessoas lidam com os deficientes na sociedade. E aí o esporte faz com que esse deficiente, que é invisível, se torne um para-atleta. E isso é muito significativo na constituição desse deficiente. Aqui em Petrópolis, a gente tem equipes de bocha adaptada, a gente tem equipes de futsal de surdos. Então, eles não são mais deficientes, eles são para-atletas, eles são surdo-atletas. E olha como a visão da psicologia do esporte influencia nessa constituição que vai virar uma visibilidade social para esses sujeitos. No caso de um profissional, um educador físico, agora fugindo um pouco da área da psicologia. O educador físico ele não pode aplicar as técnicas que são próprias dos psicólogos. Ok, né? Então, algumas técnicas relacionadas à psicologia do esporte que são aplicáveis, né, que o psicólogo vai aplicar, o educador físico não pode aplicar. Mas ele pode aplicar as técnicas da educação física usando a psicologia do esporte. Olha só como é que o caminho é inverso. Se você é um personal trainer, você que é personal trainer sabe o que eu estou falando. Chega aquela pessoa para você que muitas vezes ela não está bem, que muitas vezes ela está com questões psicológicas e não é um momento de um treino pesado. O que você, enquanto profissional, vai fazer? Se você conhece a psicologia do esporte e aprendeu técnicas que também são associadas à educação física, como técnicas respiratórias, técnicas de autovisualização, técnicas de autoconhecimento e de autoestima, você aplica e você ganha esse aluno para você. E o rendimento dele melhora muito. Os grupos, né? Os grandes grupos de idosos nas aulas de hidroginásticas, é uma coisa muito mais social, e nós, professores de educação física, sabemos disso, do que exatamente fazer atividade física. Não que a atividade física não seja válida, mas os idosos vão para se reunir para fazer um trabalho muito social. E esse trabalho da autoestima, do envelhecimento, do lidar com isso, o educador físico que tem conhecimento na psicologia esportiva, ele vira um sucesso. E o aluno é do professor de educação física e a gente sabe disso. Outro exemplo que vem crescendo muito são os e-games. Para e pensa, nós teremos uma Copa de e-games agora em junho, aqui em Petrópolis. E, por lei, já é obrigatório um profissional psicólogo dentro dessas equipes. Por quê? Porque a pessoa que está no e-games, que é um atleta, ele treina de 12 a 14 horas por dia. Então, ele começa a sair desse mundo que é o real para ficar nesse mundo ilusório, né, dos videogames. E aí ele precisa de um psicólogo esportivo para dar o suporte de trazê-lo para a realidade sempre que for necessário, não ficar só no imaginário social. E aí uma coisa que a gente questiona é, cadê o profissional de educação física? Porque esse atleta fica muitas horas sentado na frente de um computador. E ele precisa dessa atividade física tanto quanto da psicologia do esporte. Então, se você é um profissional que tem conhecimento na área da psicologia do esporte, o sucesso é garantido para esse tipo de atleta. E aí sim fica a nossa importância, fica a nossa dica de como é amplo, como é vasto esse campo da psicologia do esporte
como ele abraça muitos profissionais. Você vê que as pessoas que trabalham, o fisioterapeuta que tem essa parte do tocar o corpo, nós sabemos que as memórias neuromusculares também estão associadas a questões psíquicas que são jogadas para o corpo. E da Rolfing já falava disso, né? Uma famosa psicóloga, e depois as pessoas da fisioterapia que trabalham com essa questão manual sabem desses nódulos musculares e que eles guardam emoção. Então, quando você trabalha nódulo muscular, que ele pode realmente trazer uma emoção à tona, você, que tem uma formação dentro de uma psicologia, você consegue trabalhar com um atleta que está lesionado, que tem aqueles nódulos, e você consegue dissolver e trabalhar essa emoção junto a ele, justamente por você ter essa capacitação em psicologia esportiva. Então, o ramo é amplo, o ramo é, assim, fantástico. Quem mergulha sabe que não vai querer sair mais. Você vê o ser humano como um ser integral, ainda mais quando a gente está falando de pessoas que lidam com mídia, lidam com torcida, lidam com família, lidam com patrocínio. Como é esse mundo para esse ser? É um mundo muito complexo e a psicologia esportiva está aí. Ela hoje faz diferença. Em tempos de pandemia, ela está sendo fundamental para manter a saúde mental desses atletas, até porque para eles manterem a saúde física, nós, educadores físicos, sabemos como tem sido difícil. Porque como é que um atleta de salto ornamental, né, vai treinar na piscina de casa? Como um atleta de salto à distância vai treinar no jardim? Como um atleta de corrida vai correr pela sala? Então, nós, educadores físicos, estamos vendo a dificuldade dos nossos atletas em tempos de pandemia. Nós sabemos o quanto o psicológico deles fica realmente abalado, né, em lidar com tudo isso. As pessoas que são de esporte coletivo, que trabalham em equipe, estão isoladas. Muitas vezes esse atleta não está no seu país de origem, nós sabemos disso também. Como está a cabeça desses nossos atletas em pandemia e como vai ser? Hein, Rodrigo? O que você acha? Olha, eu estava dá vontade de ser aluno dessa pós. Se eu não fosse professor dela, eu ia me inscrever com certeza como aluno dessa pós. Muito bom ouvi-la, Clélia. E você está falando dessa questão do psicólogo nos espaços esportivos. É importante a gente sempre destacar o projeto de lei 7683 de 2017, que vem exatamente nesse movimento, né, de garantir a presença de psicólogos do esporte nos espaços esportivos, não só na infância, né? Então, assim, eu queria muito agradecer a professora Clélia, agradecer também assim, todos vocês que estão conosco assistindo. Já a gente vai abrir para as perguntas, acho que é o melhor momento, né, essa troca. Agradecer muito a FMP Fase, e aí eu faço um agradecimento especial às professoras Fernanda, Amanda, e no nome do Anderson também, por possibilitar isso tudo aqui acontecer. E é um prazer muito grande fazer parte e representar essa pós, né? Mas vamos lá. Bom, a Clélia estava falando dessas novas demandas e dessa realidade, desse período que a gente está vivendo, né? Pensar nas novas demandas da área esportiva, na visão da psicologia, necessariamente passa por alguns pontos. Eu acho que é importante destacar isso. Assim. Esses pontos seriam o público com quem a gente trabalha, o cenário atual e isso que estão chamando de novo normal, né? Um termo aí que confesso que eu não gosto muito desse termo novo normal, que se fosse para atribuí-lo algum sentido, eu diria que ainda é muito cedo para falar o que vai ser, o que é esse novo normal. As pessoas estão dizendo, estamos voltando para o novo normal. Calma, a gente ainda tem muita coisa a ser pesquisada e que já estão sendo pesquisadas, na verdade, por cientistas de 4 cantos do mundo. Então, para a gente entender melhor o funcionamento do vírus em si e seus impactos tanto na área da saúde quanto na área da economia. Ainda quem dirá sobre o que ainda está por vir. Então, sobre o que ainda está por vir, infelizmente, a gente ainda não sabe. A gente tem que lidar muito com o agora, o que está acontecendo nesse momento. Em relação ao público, e pegando o que foi trazido brilhantemente pela Clélia, temos que entender que há diferentes formas de ser atleta. Né? E o pessoal da educação física sabe muito bem isso. Assim, na verdade, todo mundo trabalha e lida com o esporte sabe muito bem isso. Então, tem várias maneiras de você ser atleta e se relacionar com a prática esportiva e da atividade física. Né?
Então, antes de mergulhar nessas diferentes concepções, né, de o que é o atleta hoje, o que é essa pandemia, o que esse cenário vai trazer e o que vai ser esse novo normal, acho importante destacar o que foi publicado pelas referências técnicas para a atuação da psicologia em políticas públicas do esporte. Foi uma obra lançada no ano passado pelo Conselho Federal de Psicologia. Vocês têm fácil acesso a ela, é esse livrinho aqui. Vocês têm fácil acesso pela internet, só botar referências técnicas CREPOC lá, apresenta, e ela nos diz uma coisa que quem estuda esporte, principalmente aqui no Brasil, já sabe disso. A atividade esportiva está na Constituição de 88 como de direito a todos. Todos e todas. Então, justamente por estar na Constituição como uma atividade de direitos a todas e todos, se formos pensar em atletas, temos que pensar tanto em quem leva o esporte como profissão, que é o que normalmente nos vem à mente, como brilhantemente nos trouxe a Clélia, como também quem, sei lá, joga seu vôlei de praia 2 vezes da semana por uma forma amadora, incluir as meninas e os meninos que participam de projetos sociais esportivos espalhados por nosso estado, pelo país inteiro, na verdade. Eu mesmo já tive o prazer de fazer parte de alguns projetos esportivos. O esporte praticado em escolas e nas atléticas, nas universidades, que é um cenário que tem crescido muito. Os programas de qualidade de vida a partir do esporte que acontece em praças públicas e tantas outras manifestações esportivas. Assim. Então, quando a gente vai olhar atleta e quando a gente vai trabalhar a psicologia do esporte olhando para o atleta, a gente tem que lembrar desse pessoal todo, assim, todo esse grupo. Me lembro agora também daquelas que encontraram, por exemplo, em modalidades como a maratona, uma forma de lidar com o quadro depressivo. Quantas pessoas, né, que encontraram na maratona, na natação, no judô, algo que não é atleta de alto rendimento, mas lida com a questão da saúde mental. É uma maneira de lidar com um quadro que assolava ali de depressão. Então, quando pensamos nos impactos dessa pandemia na vida de dos atletas, né, nós temos que lembrar de todos esses exemplos e de tantos outros aqui não citados, porque está todo mundo em isolamento social. E como a Clélia falou do salto ornamental, é muito difícil ou pouquíssimas pessoas que tinham uma vida com a prática esportiva, seja ela como se relacionava com o esporte, estão podendo ter esse acesso agora. Então, é um luto meio que generalizado. Eu estava trocando figurinha com uma das professoras da pós, a Daniele Seda, ela trouxe isso. É impressionante como a gente está vivendo um momento de luto, não só por causa dos óbitos, mas pensando na perspectiva esportiva também, porque a gente não tem mais aquele acesso àquela prática. Então, esse é um ponto que eu queria trazer para vocês, pensando na Constituição. Outro ponto que eu queria trazer, né, o ponto 2 que eu queria trazer para vocês, e aí agora eu vou abrir aspas, peço licença para poder abrir aspas para as referências, que é as expectativas geradas, abre aspas, né, as expectativas geradas em torno da prática esportiva levam a determinados padrões de comportamentos que irão, de certa forma, influenciar e, por vezes, determinar a conduta daqueles que escolheram o esporte como profissão e opção de vida. Resumindo, quando você escolhe se relacionar com uma prática esportiva, quando você começa a se entender e se perceber como atleta, já vem imediatamente todo um padrão de comportamento esperado e que faz parte daquela modalidade ali que você escolheu e que você está se relacionando, né? Por que isso acontece? Porque existe algo que a gente chama de cultura e imaginário esportivo. Não é à toa, por exemplo, que uma das formas encontradas para lidar com toda essa dificuldade que estamos vivendo nesse momento foi reviver os jogos do passado. Isto é, a partir do simbólico cultural, alimentar o nosso imaginário e amenizar as angústias tão pesadas que estamos enfrentando mundialmente. Assim. Eu mesmo me deliciei assistindo a Copa de 94 e a série do Chicago Bulls. Eu fui adolescente ali na década de 90, né? E foi uma delícia de reviver esses momentos. Então, a gente tem que levar... O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: a prática esportiva, o mundo esportivo, o que se relaciona ali com a prática esportiva, existe todo um imaginário, toda uma cultura esportiva por trás. E que, de certa forma, ela foi esvaziada por esse momento.
né? Então, como a gente vai conseguir encher, trazer, trabalhar com esses símbolos tão importantes para a nossa sociedade e para o nosso dia a dia? Então, não é só o atleta, mas como também o torcedor, né? A psicologia do esporte tem um trabalho muito interessante do Eric Conte, que fala sobre a questão da torcida e do fanatismo. O torcedor, os familiares, todos aqueles que estão em volta e que, de certa maneira, se relacionam com a vida esportiva. Então, a psicologia do esporte vai trabalhar também todo esse aparato, né? E aí, sobre o tópico 3, né, essa coisa do novo normal, que eu estava falando com vocês, eu voltarei novamente às referências técnicas, e aí eu peço desculpas por estar insistindo nela, porque assim, eu fico muito feliz, mas no ano passado, em 2019, a psicologia do esporte nacional, ela conseguiu produzir 3 grandes, importantíssimos materiais, assim, as referências técnicas que eu já mostrei para vocês, um livro chamado Psicologia Social do Esporte, que é essa parte de psicologia social do esporte tem sido a grande diferença da psicologia do esporte nacional, e uma grande obra, que é essa daqui, que é a Psicologia do Esporte e do Exercício, modelos teóricos, pesquisa e intervenção. Eu tive a oportunidade de assinar o 20º capítulo desse livro, né, falando de atletismo e psicologia analítica. Então, por causa disso que eu estou me referenciando tanto nessas obras, porque é o que a gente tem de mais atual, mais pulsante e, mais do que tudo, é nacional. Acho que isso que é o mais importante nesse momento, assim. Mas vamos voltar para as referências, né? Ela, logo na introdução, ela nos fala do esporte como uma tela de projeção da dinâmica social de cada época. Então, é como se o esporte, se ele fosse o que está acontecendo na dinâmica social daquele período. E ele é como se fosse essa projeção. Se a gente for olhar o esporte ao longo do tempo, se a gente for olhar o que aconteceu, por exemplo, com os Jogos Olímpicos, que no início do século era amador e no final do século se torna não só profissionalizante, mas com muito dinheiro envolvido, é um marco do século XX, a questão do capital e etc. Então, vamos pensar no momento agora. A Clélia falou do e-games, né, dos jogos eletrônicos. Nesse período de isolamento social, uma das pouquíssimas práticas esportivas que está podendo acontecer, e ela até falou da competição que vai acontecer em junho em Petrópolis, são os e-games. Por quê? Porque isso é um reflexo desse momento. Nós somos todos distantes uns dos outros. Nesse momento, a nossa palestra, a nossa troca não está acontecendo numa sala da universidade, está acontecendo pela webinar por causa disso, porque é nesse momento que nos cabe. E no esporte não é diferente. Aí tem toda essa projeção do e-games. A gente percebe até, estou lembrando aqui, tem programas de televisão que passam 24 horas programas esportivos, canais de televisão que 24 horas se debruçam em programas esportivos, e que nesse momento o que eles estão fazendo? Eles estão chamando jogadores de futebol, na vida real, para competir em competições de videogame. É o cenário, é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Então, é o esporte sendo projeção da dinâmica social desta nossa época. Então, isso a gente tem que ser muito... Para a gente entender o que o esporte representa, a gente tem que olhar o momento e o contexto que a gente está vivendo ou que a gente está olhando para o esporte. Então, para podermos entender o que será essa prática esportiva daqui para frente, a gente vai ter que olhar para as novas dinâmicas sociais que serão construídas e que, desculpa, novo normal ainda não existe. A gente ainda está em construção, tem muita coisa ainda para ser percebida. E o que vai acontecer com o esporte? Eu sei que a gente está num momento de uma discussão muito grande, volta ou não volta, por exemplo, Campeonato Carioca e outras modalidades. O MMA está acontecendo dentro de uma ilha, onde é que os atletas chegam, ficam de quarentena para poder lutar. Isso tudo é uma maneira de lidar com esse momento. Mas o que vai ser? A gente vai ter que olhar para as novas dinâmicas que vão surgir e que estão sendo construídas. Bom, eu acho que falei bastante, e o objetivo aqui não é proferir uma palestra, mas sim bater uma bola, né? Talvez a minha função, assim como a da professora Clélia, nesse momento inicial, foi levantar essa bola, botar essa bola em jogo para a gente poder trocar com o pessoal que está aí. E eu finalizo a minha fala, mas antes queria só deixar uma coisa no ar. Assim. Eu tenho um programa de entrevista no meu Instagram é Psicologia com Pierre RV.
Meu nome é Rodrigo Vasconcelos Pieri, né? Então, psicologia com Pieri RV, tudo junto. E nele eu tenho perguntado quais são as perspectivas para o futuro da psicologia do esporte. Tenho recebido profissionais de diversas áreas da psicologia do esporte, diversas linhas de abordagens, né? E a resposta tem sido unânime. Assim. É quase a cada 10, 9 respondem isso. Maior foco na saúde mental dos atletas e daqueles que trabalham com os atletas, por exemplo, os treinadores. Então, o que acredita-se que vai acontecer é um maior foco no aspecto da saúde mental. E eu confesso que essa resposta me deixa até, de certa forma, feliz, assim, porque é um tema que eu estou estudando no meu doutorado. No meu doutorado, eu criei um termo que até então, até onde eu sei, não existia, que é a psicoterapia do esporte. E eu acho que essas respostas com foco na saúde mental dos atletas, dos treinadores, dos familiares, mais na saúde mental do que nos resultados em si, eu fico feliz porque mostra que minha pesquisa tem um norte, né? Podemos falar assim. Bom, agradeço mais uma vez a Fernanda, a Amanda e a Clévia por essa oportunidade e a vocês pela paciência em me ouvir. E espero que isso que eu tenha dito, que eu tenha trazido aqui, faça algum sentido para vocês, isso tudo que eu propus, isso tudo que eu pensei, faça algum sentido, que tenha algum norte, possa ajudar de alguma maneira. E vamos das perguntas, vamos ver o que vai surgir a partir das perguntas. Olá, obrigada, Clévia e Rodrigo, por essa palestra. Com certeza foi muito interessante, né? E agregou a todas as pessoas que estão ouvindo. Nós temos algumas perguntas, sim. Eu tenho uma pergunta do Bruno, ele é da área de educação física e ele é surdo. Ele não está participando do webinário, mas ele enviou essa pergunta no privado. E ele quer saber se a pós-graduação em psicologia do esporte pode ajudá-lo como profissional. Oi, Bruno. Gente, eu vou ter que responder em Libras, né? Por favor, né? Bruno, sim. A pós em psicologia do esporte vai auxiliar qualquer profissional que queira trabalhar junto com o esporte na área da saúde. É muito importante você ter uma pós que tenha uma visão desses atletas nesse efeito pós-pandemia, pós o coronavírus. Porque na área esportiva, qualquer apoio emocional, né, que é psicológico desses atletas, vai fazer a diferença para que ele retorne para o seu trabalho normal, para que ele volte a ter a sua vida constante dentro do esporte escolhido. Então você, mesmo sendo surdo, tem uma importância enorme, até porque você é modelo, você vai ser o quê? Referência para os outros atletas surdos, né, para os nossos surdos atletas, dentro do mundo esportivo do surdo atleta. É muito importante, sim. Eu acho que vai ajudar muito. Temos uma outra pergunta aqui. Como que nós poderemos utilizar o acesso à tecnologia para auxiliar os atletas nesse momento de crise? Quem vai? Eu, Clévia? Como é que vai ser, Clévia? Fica à vontade, Rodrigo. A gente pode até trocar. Eu vou falar um pouco do que já tem acontecido, tá? Eu vou ler essa pergunta a partir do, sei lá, estabelecimento de metas e as trocas com os atletas nesse momento, né? A psicologia, né, o CFP, ele já existia um espaço chamado EPSI, que é onde a gente poderia atender e estar para os nossos clientes, seja atleta, paciente, seja lá o que for, pela tecnologia. Então, o WhatsApp, pelo vídeo chamado, ou tantas outras ferramentas, né? E agora, com a pandemia, eles liberaram, falaram, olha, se inscreva, por favor, se inscreva no EPSI, mas pode, mesmo que não tenha tido a resposta ainda, pode atender. Então, a gente tem utilizado muito de uma maneira de aproximar. Eu acho que vem muito nesse sentido, assim, está aproximando os profissionais de psicologia aos atletas e aqueles que demandam dessa atuação. Outra coisa também que tem acontecido, que é muito legal, que é o exemplo que está acontecendo nesse momento, nós estamos tendo muitas palestras e muitas trocas riquíssimas da área. Então, na questão de divulgar a informação, de levar a informação, também a tecnologia tem nos ajudado muito nesse sentido. Assim.
Eu acho que é por aí, assim. E aí cada atleta tem a sua história, cada atleta tem a sua realidade, cada atleta tem o seu cenário, o seu contexto no local onde está vivendo esse isolamento social. Então, o trabalho do psicólogo, da psicóloga do esporte, vai muito de encontro com a realidade do atleta e da atleta com quem está trabalhando. Seria equivocado da minha parte apresentar um padrão. O que a gente tem que fazer a primeira coisa é levantar qual é a realidade e o contexto do atleta que a gente está trabalhando. E a tecnologia nos ajuda muito nesse sentido, porque aproxima, que nos faz poder estar lá também nesse momento. A Rosângela Prata, ela está agradecendo pela oportunidade. Nós temos aqui a Yasmin Ferreira, ela colocou aqui, dentro da psicologia, temos a psicomotricidade, que trabalha a integração entre funções motoras e funções psíquicas. Vejo muito sua utilização com crianças e gostaria de saber se é uma técnica utilizada com atletas ou para atletas também. Só um minuto. É essa a pergunta dela. Bem, a psicomotricidade veio realmente com essa pegada do desenvolvimento humano. E se a gente está falando de desenvolvimento humano, a gente fala mais dessa área infantil, sim, né? Com essas técnicas são mais utilizadas para crianças para o seu pleno desenvolvimento. Isso não quer dizer que quando a gente pega um atleta ou um para-atleta, a gente não adapta essas técnicas. A gente não utiliza, obviamente, as mesmas técnicas que a gente usa com as crianças, né? Com aqueles colchonetes, com algumas questões assim. Mas, por exemplo, quando a gente trabalha com atletas em desenvolvimento, né, que eles estão, né, para se tornar os grandes atletas, eles ainda estão na categoria de base. A gente utiliza muito trabalho psicomotor, apesar de, nas categorias de base, eles já estarem com chegando no ápice desse desenvolvimento psicomotriz, né? A gente utiliza esse trabalho muitas vezes com cone, com as tartarugas, coisa que os educadores físicos utilizam demais. A gente utiliza isso muito com atletas que a gente chama de dupla especificidade. Quer dizer, são atletas porque eles têm altas habilidades para o esporte, mas eles podem ter autismo, por exemplo, TEA, transtorno de espectro autista. E aí a gente também faz um trabalho psicomotor, porque a gente sabe que eles são hipersensoriais, então a gente usa tapete tátil, a gente usa vários materiais para desenvolvimento do atleta dentro daquela modalidade esportiva que ele está seguindo. Então a gente pode fazer várias adaptações. A gente não utiliza exatamente o que a gente vê nos livros, tanto da psicologia quanto da educação física, do desenvolvimento psicomotor, né? Aquela habilidade do tapetinho, do rolinho. A gente não utiliza exatamente isso, porque isso é mais infantil. Mas a gente faz as adaptações sim, e elas são extremamente funcionais, inclusive para o paradesporto. Tá, Yasmin? Obrigada pela pergunta. A Margarita, ela está agradecendo, né, e colocou que está aproveitando ao máximo. O Renato Farjada, ele parabenizou, né, falou que está ótimo, que vocês inauguraram debates importantes nessa nova universidade. E a pergunta dele é: as expectativas deste novo normal podem decepcionar a todos em função das dificuldades econômicas. Talvez possamos voltar piores. Em função da precariedade de empregos, de recursos, não estaríamos idealizando uma mudança que ignora o pior lado do nosso humano? É Renato, né, o nome dele? Isso. Pois é, Renato, excelente colocação, porque é isso, né? Como é que a gente vai olhar para esse novo normal quando a gente não está conseguindo nem olhar para o que foi isso que nos atravessou e que nos atropelou e que botou todo mundo em isolamento, né? E que tem questões muito sérias na saúde e na economia do mundo inteiro, né? Não só no país. E automaticamente, claro, aquilo que a gente ama, aquilo que a gente trabalha, que é o esporte, está dentro desse cenário e vai ser afetado também. Então, se você cria expectativas nesse momento do que vai ser o novo normal, há grande chance de você ter frustrações, assim, porque essas expectativas elas vão se moldando e vão se organizando à medida que as coisas vão acontecendo e que a ciência vai evoluindo e vai trazendo respostas, né? Então, hoje mesmo de manhã eu adoro podcast, hoje mesmo de manhã eu ouvi um podcast dizendo que
em muitas famílias tem acontecido, ou em muitos casos tem acontecido de no casal um ter pego e o outro não. Então, será que já tem gente imune? Não sei. E aí, como é que você vai botar atletas em campo? Como é que você vai fazer as competições voltarem? É muita coisa, assim. Há muita coisa para a gente perceber e entender antes que há qualquer expectativa desse novo normal. Por isso que eu não gosto desse termo. Realmente não gosto desse termo. Atualmente eu não gosto. A Maria Alice Fernandes, ela está agradecendo, falou que foi ótimo poder conhecer mais sobre a psicologia do esporte. Obrigada, Maria. A Rosângela Prata, ela colocou muitas informações super importantes que muitas pessoas não conhecem. Gostei muito de poder adquirir esses conhecimentos que acredito que todos nós precisaremos um dia na vida. Beijos. Sim. Obrigada, bem beijo. Para pós, bem para pós. O Roberto Márcio, ele colocou a seguinte pergunta: o futebol do Rio deve voltar no dia 14 de junho, contrariando as normas públicas e sanitárias por conta da expansão do coronavírus. Como trabalhar o emocional dos jogadores nos tempos em que não podem se tocar quando se comemora um gol, por exemplo? Será que o medo do contágio pode afetar seu desempenho no campo? Quer responder, Cléber? Podemos, né? Então, como trabalhar o emocional? Esse emocional, o Roberto, eu acho que eu sei quem é, o Roberto Márcio. É um prazer que você esteja aqui com a gente. O emocional, para mim, como você está perguntando como trabalhar, ele já deveria estar sendo trabalhado, né? Esse é um primeiro ponto que a gente tem que destacar. Não é porque está todo mundo em casa, em isolamento, que não tem que ter um apoio emocional e psicológico, né? Nesse momento. Até porque o que está acontecendo, esses atletas dependem muito do salário, de patrocínio, de tudo isso. E os clubes também. Então, eles já estão com. Não é só a pandemia do coronavírus, é uma pandemia do medo, porque é uma incerteza do futuro. Então, todos esses atletas, obviamente, estão querendo retornar para suas vidas normais, como nós queremos retornar para as nossas vidas ditas normais, nossas rotinas, nossas ambições, o nosso trabalho, os nossos colegas. O toque, ele é fundamental para o ser humano. Nós sabemos que os seres humanos são sociáveis, então o tocar é muito importante. É um momento de se reinventar. Eu realmente não posso comemorar um gol agora e abraçar o meu colega. Infelizmente, está proibido, está contrariando as normas. Você tem total razão. A gente ainda não sabe como virão essas normas, porque cada município, cada estado está tendo a sua possibilidade de se adequar. E isso depende muito de se essa curva está subindo ou não, depende muito da capacidade de leitos para absorver os pacientes que irão adoecer e vão precisar desses leitos. Então, são todas incógnitas, não é incógnita só como eu vou comemorar o gol, né? E é muito complexo para um atleta realmente que tem uma rotina, que está adaptado a pular, a abraçar, a fazer a dancinha, ele ter que quebrar essa rotina, como nós todos estamos quebrando. Porém, é muito importante o momento de se reinventar, não acha, Rodrigo? Eu acho que é um momento positivo também para uma reinvenção pessoal. O que você acha? Pois é. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não tem outra alternativa a não ser o reinventar, porque o mundo não vai ser o que era. A Bundesliga, né, a competição, pensando especificamente no futebol, que foi perguntando do Roberto, já voltou, e aí você vê, de fato, eles não comemorando, mas na hora de dividir uma bola é corpo com corpo, não tem como ser diferente. A bola vai ser cruzada na área, você vai fazer o quê? Você vai ter um distanciamento na bola cruzada na área. Outra coisa, tem muita prática. Eu nunca entendi muito bem porque, talvez a galera da educação física possa até me explicar melhor, mas tem muita produção de saliva, e aí aquele campo ali, as pessoas vão pisando, aquilo ali é tudo contágio, é tudo troca. Suor, Então, o não ter suor, o não ter o abraço na hora do gol diminui, mas tem todos esses outros contatos físicos que acontecem, né? E que não tem como não acontecer, a não ser que a gente mude de esporte. Aí beleza, aí uma outra modalidade esportiva. E além disso, pensando agora, vindo aqui para o Rio de Janeiro, ele falou do Campeonato Carioca que está para retornar, acho assim, importante a gente pensar assim, na parte da trabalho e da preparação mental, né? Tirando o Flamengo, que hoje em dia no profissional não tem psicólogo, tinha até o período ali, 1 ano e meio atrás tinha um psicólogo, mas agora não tem.
O Vasco, o Fluminense e o Botafogo têm psicólogos no profissional. Então, com certeza, e são psicólogos, pessoas queridíssimas, Paulo Ribeiro no Botafogo, Maíra Ruas no Vasco e Emily Gonçalves no Fluminense. Com certeza, eles, sabendo que vai voltar, porque não são eles que decidem, não sei nem se eles concordam ou não com o retorno, eles vão fazer todo um trabalho mental para esse retorno e para essa nova possibilidade de futebol, desse esporte. Então, é uma construção que se dá com o profissional, e existe o profissional nesses 3 grandes clubes. No Flamengo existe na base, mas no profissional, nesse momento, eles têm coach, mas não têm psicólogo, que são 2 coisas completamente diferentes. É importante Então, só é mais colocar, nesse sentido. é importante só colocar que, como é uma pandemia nova, né, um vírus novo, por isso novo coronavírus, a gente ainda não sabe as maneiras de contágio, se realmente seria só pela saliva, né? A gente ainda tem muitas incógnitas. Então, é tudo muito complexo, um retorno nesse momento de aglomerações. E o esporte coletivo não deixa de ser uma aglomeração de contato, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Temos mais uma pergunta aqui, da Priscila. Ela está agradecendo a vocês pela palestra e gostaria de saber em quais locais de atuação um psicólogo do esporte poderá trabalhar. Teria um teórico para se basear ou livro para começar a entender sobre? A gente tem vários livros de introdução à psicologia, o referencial eu já deixo para o Rodrigo, ele vai citar aí. As áreas assim são muito amplas, como a gente estava falando no começo, né? A gente tem toda essa área direto com os clubes, direto no privado, né, no particular, no pessoal, com os atletas, né, que eles podem fazer esse atendimento clínico, mas com psicólogo, com essa formação de psicologia esportiva, as categorias de base, os paradesporto, toda essa parte de reabilitação de uma pessoa que possa vir a se tornar um atleta, de um atleta que sofreu algum dano, né? E por isso se tornou para-atleta. A gente tem todo esse trabalho com a categoria de recreacional, a gente pode trabalhar psicologia esportiva desde a base recreacional, né? Essas crianças desenvolvam habilidades, façam experimentações diferenciadas de tudo quanto for tipo de carga de coordenação motora e de desporto para poder ver vocações, né, para um futuro atleta. Quer dizer, a psicologia do esporte está no mundo inteiro e isso é muito interessante porque não só nessa área, a gente também pode falar da atuação de um psicólogo esportivo fazendo todas as capacitações para os outros profissionais da área da saúde, como para um educador físico, para um fisioterapeuta, um nutricionista que trabalha muito com obesidade, autoimagem, bulimia, anorexia, o psicólogo do esporte entra. Então, esses profissionais ele também pode estar dando essas capacitações, esses cursos de pós-graduação, justamente para os outros profissionais também trabalharem de uma forma integral com o ser humano. E aí o referencial teórico lá. Eu tenho os livros aqui, mas eu prefiro que o Rodrigo fale dos nossos profissionais. A Clévia tem toda a razão. Eu costumo responder para os meus alunos, eu dou aula numa universidade aqui do Rio, que tem sujeito, tem esporte, tem espaço para a psicologia do esporte. Na academia, na praça pública, nos projetos sociais, em todos esses locais que a Clévia nos trouxe, tem a prática da atividade física, tem a prática do esporte, tem um sujeito ali praticando, você já tem espaço para a psicologia do esporte. E como referência técnica, né, eu trouxe na fala, e eu vou mostrar o livro de novo, ele é fácil de ser encontrado, não sei se fica espelhado para vocês, eu vou ler o nome, Psicologia do Esporte e do Exercício. Essa é a capa. É um livro que saiu em 2019, e assim, são 21 capítulos, é uma obra nacional, riquíssima, de psicólogos do esporte do Brasil inteiro, do norte ao sul, e aí você tem diversas modalidades, diversas linhas teóricas, diversas formas de atuar. Então, eu acho que a referência nesse momento é esse livro, mais as referências técnicas que você encontra no site do CREPOP, do CFP, do Conselho Federal de Psicologia, e também o livro Psicologia Social do Esporte, que foi o livro lançado pela Kátia Rubi e pela Juliana Camilo. Acho que, nesse momento, eu iria nesses 3 livros. Agora, já que está difícil essa compra de livros ou a entrega, eu indico as lives que estão acontecendo. Por exemplo, essa nossa, nesse momento, está enriquecendo muito. Eu volto a falar do meu Instagram, que é o Psicologia com Pierre RV,
e a gente faz toda quarta e sábado encontros com psicólogos. A ASOPERJ, a Associação de Psicólogos do Rio de Janeiro, tem feito semanalmente lives. Então, na dificuldade de livros, você encontra... A ASOPERJ ontem fez com a Joana Maranhão, que foi maravilhoso. Maravilhoso, falando do papel da psicologia do esporte com a Joana Maranhão. Então, você tem vários acessos, assim, é só mergulhar que você consegue coisas boas. Agora, acho que estudar, quando a gente estiver aí com a nossa pós, fazer a nossa pós, acho que vai vir um material muito bacana também. Vai vir um corpo, a Clévia conseguiu juntar um corpo de professores sensacional, assim, um corpo muito bom. Uma coisa só para eu finalizar essa questão, né, desses espaços, como o Rodrigo está colocando, que a Unifase, que agora é a universidade, né, para quem não está sabendo, né, a FMP Fase agora é a Unifase, ela fez parceria com a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Petrópolis. Então, o que acontece? Os cenários que após em Psicologia do Esporte vão acontecer são todos, são os mais variados possíveis. Desde desportos dentro das comunidades, né? Que a gente tem o futebol das comunidades, a gente tem vários eventos, e eu destaco que eu sou coordenadora de esporte para deficientes e idosos dentro da Secretaria de Esportes, né? Então, a gente vê que a gente tem um calendário riquíssimo pela Secretaria de Esporte da Prefeitura de Petrópolis, que tem os mais variados públicos e os mais variados campos, os cenários. E como a pós em Psicologia do Esporte fez a parceria com a Secretaria de Esporte, toda essa parte prática da pós vai acontecer nesses cenários, desde o paradesporto até dentro das comunidades, dentro de grandes esportes que são trazidos, como teve a Copa Sub-20, né? A Copa Brasileira Sub-20 foi em Petrópolis, no CI, então a gente vai poder estar atuando e andando em todos esses cenários para conhecer a psicologia do esporte em cada um. Ok. Clévia, o Roberto Márcio, ele agradeceu pela resposta, mandou um grande abraço para você. Obrigada, meu amigo. E excelente ponto de vista de vocês. Eu não sei se o Roberto Márcio é psicólogo. Oi? O Roberto Márcio é psicólogo e ele é jornalista voltado para o esporto, né? Ele é jornalista esportivo, então ele tem essas duas visões. Ah, legal. Eu não sei se congelou para todo mundo, mas a imagem da Clévia congelou para mim. Não sei se para você, Rodrigo, está normal. Talvez seja. Não, ela está congelada também para mim. Tá. Jura? Voltei. Eu vou fazer mais uma pergunta aqui, que é do Matheus Félix. Muito bom e importante as informações desse webinário. Minha pergunta é sobre os preconceitos que muitos ainda têm sobre a psicologia e como esse bloqueio entra para o esporte com atletas que se recusam a participar de atividades feitas pelo psicólogo do esporte. Tá. Como é que é o nome? Matheus, é isso? Matheus. Matheus, excelente pergunta, porque ela faz parte do nosso cotidiano. Vou te contar que não só por ser uma área esportiva, mas como vários espaços acontece, quando eu chego e me apresento como psicólogo do esporte, duas coisas são muito comuns. Normalmente quem me apresenta é o treinador ou alguém da diretoria, da comissão, e duas coisas são muito comuns. Primeiro, empurram um atleta falando, você precisa falar com ele porque ele é maluquinho. Então tem essa associação, que é uma associação... Sim, a psicologia trabalha com saúde mental nesse aspecto? Sim, mas também com tantas outras coisas. E segundo, porque várias vezes eu escuto, ou do diretor, ou do dirigente, né, ou do treinador, ou de alguém da equipe, falando, olha, se você ficar com esse comportamento, eu vou te levar para o psicólogo. Eu costumo brincar que eu tenho medo desse psicólogo do esporte que a galera costuma apresentar. Assim, eu não quero contato com esse psicólogo do esporte, não. Mas isso é muito culpa nossa. Tá? Esse preconceito tem uma questão que, por isso está sendo muito legal, nesse momento a gente está falando de 135 pessoas, eu não sei quantos não são da psicologia, mas é muito porque a psicologia fala consigo. E aí acho legal a gente fazer isso que a Clévia está propondo, de apresentar para Petrópolis. Assim, vamos apresentar o que a psicologia do esporte faz, vamos tirar as dúvidas, vamos desmistificar o que é a psicologia do esporte. Porque se esse preconceito acontece, é por desconhecimento. Uma regra, só para finalizar a resposta, uma regra que eu tenho muito clara na minha forma de atuar, quando eu estou trabalhando com grupos, seja no esporte individual ou coletivo, você pode trabalhar com grupos porque você traz os atletas mesmo
sei lá, de atletismo, você traz os atletas para o trabalho ali coletivo. Eu tenho uma regra clara, não é obrigatório participar. Eu falo isso sempre para o treinador, não obriga a participação. Por quê? Eu tenho certeza que ele vai ver resultados em alguns atletas, aqueles que não vão querer no início, por não conhecer. Eu primeiro apresento para todo mundo, eu chamo um dia e falo, olha, participa um dia com a gente, depois você escolhe se vai participar ou não. Aqueles que não participam, na maioria das vezes, pergunta se pode participar, pergunta se pode estar junto e tal. Então, tem que ser do desejo do atleta. Ele tem que ter o direito de conhecer o que é a psicologia do esporte, tem que partir do desejo do atleta fazer parte de um trabalho com a psicologia do esporte. Então, acho que isso desmistifica e quebra esses preconceitos que estão aí. Por isso, esses webinários, como esse que a gente está participando agora... Voltei? Eu não estou te vendo. Nós não estamos vendo. Juro. Por isso, esses webinários são muito, muito, muito importantes para desmistificar essa questão, né, esses medos, isso tudo. É isso. A Maria Eduarda, ela fez uma pergunta. Ela falou que as colocações estão muito boas e gostaria de perguntar quais as dicas que vocês podem dar para termos um norte inicial para ajudar as pessoas hoje. Quer falar, Cléber? Voltei? Não, mas a sua voz está aí, você pode... Quem vai? Vou eu então, Desculpa, Amanda. Depois eu vou voltar porque está picotando. Tá, então vou eu então. Quais são as dicas? Como é que é, Amanda, por favor? Pergunta da Maria Eduarda, quais são as dicas? Quais as dicas que vocês podem dar para termos um norte inicial para ajudar as pessoas hoje? Tá. Eu não sei, esse termo dica, para mim, é sempre muito... me traz uma pulga atrás da orelha, porque quem sou eu para dar dica para o outro, né? Mesmo sendo, inclusive por ser psicólogo, eu mal consigo dar dica para minha própria vida, né? Quem sou eu para achar que eu posso dar uma dica para a vida de alguém? O que eu posso tentar é dar norte, é olhar o cenário junto, é analisar as possibilidades. Mas o nosso papel como psicólogo não é dar dicas, né? E tem muitos psicólogos que dão dicas. Por favor, não façam isso. Quem sabe da vida de cada um é o próprio sujeito. Você está ali junto. E quando eu falo quem sabe da vida de cada um é o próprio sujeito, e aí a gente começa a responder da Maria Eduarda, em relação a entender junto com aquela pessoa qual é o cenário, qual é o contexto. Porque quando você vira e fala dessa realidade que estamos vivendo e tal, são várias realidades. Tem gente que perdeu um ente querido, tem gente que não. Tem gente que está tendo que trabalhar independente do corona, tem gente que não. Tem gente que... Eu vou trazer para o esporte, vou dar 3 exemplos diferentes em relação ao esporte. Eu tenho uma atleta que tinha fechado com o clube português, naquela janela ali de final do ano, de final e início do ano. Ele foi para lá, passou uma semana, passou uma semana ou 2, chegou a corona, né? Chegou o coronavírus, chegou a pandemia, e ele voltou para o Brasil para ficar com a sua família. O esporte em Portugal, o futebol em Portugal deve começar antes, e não sabe o que vai ser da vida dele, não sabe o que vai ser do contrato que ele assinou, ele não sabe nada. Por quê? Porque ninguém sabe o que vai ser, né? Então, está com uma angústia muito grande em relação a isso, e ele estava com muita dificuldade de motivação de treinar, porque ele tinha conseguido um espaço para poder treinar, isolado de todo mundo, e ele estava com muita desmotivação para isso. E eu fui começando a trabalhar com ele esse retorno aos treinos, mesmo nessa situação de isolamento. O clube português faz treino online com eles, preparação física e tal, e aqui era 6 horas da manhã, então ele tinha que acordar às 6 horas da manhã, estava muito desanimado. Então a gente teve que trabalhar muito nesse sentido. Outro, eu tenho uma atleta que eu trabalho, e a MLB, que é a Liga Norte-Americana de Beisebol, cortou a relação com o Brasil nesse momento por causa dessa pandemia e dessas questões financeiras que está sendo a consequência. E ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se continua, se não continua, se tenta investir na parte do ensino, se continua no beisebol e espera 2021 para ver se ele volta o contrato.
não sabe o que fazer. Assim. Então, a gente tem que trabalhar o cenário de cada um e com a realidade de cada um, para aí sim a gente poder ver as possíveis ressignificações e formatos de enfrentamento desse cenário que a gente está enfrentando. Assim. Acho que eu diria isso. E uma coisa, só para finalizar, uma coisa que para mim tem feito muito sentido e tem me ajudado muito, por eu ser apaixonado por esporte, eu tenho passado por alguns atletas meus, tenta assistir programas ou ler sobre esporte, para ficar naquele imaginário, né? Para ficar naquela cultura esportiva, não se desligar daquela cultura esportiva. Acho que é isso, Amanda. A Clévia conseguiu voltar? Vocês estão me ouvindo? Eu estou vendo vocês normal, estou ouvindo. Então, estamos te ouvindo sim, estamos te ouvindo bem. então vamos lá. A Isabela Castro, ela gostou muito da live, ótimos profissionais, e ela quer receber por e-mail detalhes deste curso de pós-graduação. Ela deixou o e-mail dela, nós retornaremos com as informações, Isabela. Temos uma pergunta do João Vitor. Oi, Clévia? Será muito bem-vinda. O João Vitor fez uma pergunta. É provável que a demanda de psicólogos do esporte cresça no cenário esportivo após a volta das atividades? Se sim, até que ponto o psicólogo vai ter uma voz ativa com o elenco principal de um clube? Como, por exemplo, passando a estar dentro de uma comissão técnica de um clube de futebol? Bem, é muito provável que essa demanda realmente aumente assim exponencialmente, né? Devido a tudo isso que está acontecendo nesse momento. E até porque as pessoas, os treinadores, os próprios técnicos não vão saber lidar, eles não vão ter ferramentas para lidar de uma forma tão eficaz quanto um psicólogo do esporte. A partir do momento que um psicólogo esportivo é contratado por um clube, ele faz parte desse time, ele faz parte dessa equipe. Ele foi contratado para fazer um trabalho que é de fundamental importância e que os próprios técnicos e treinadores estão conscientes da importância desse psicólogo e de que ele faz parte dessa equipe técnica. É automático isso para mim, assim, e para qualquer pessoa que contratar, para qualquer time que contratar um psicólogo de esporte. O importante destacar foi o que o Rodrigo falou, que sem essa questão de obrigatoriedade. Isso é muito importante deixar claro. A partir do momento que o clube aceita, né, tem um primeiro momento de uma conversa com esse técnico, né, com esse treinador, com essa equipe técnica. O psicólogo do esporte é mais um integrante dessa equipe, porém sem obrigatoriedade para os atletas. Isso tem que ficar muito claro. E nesse quesito da não obrigatoriedade, não impede que ali no campo, na beira da piscina, na beira da quadra, aconteça essa troca do psicólogo com aquele atleta ou aquela atleta que não quer participar lá num trabalho mais específico, né? Nós da psicologia a gente não pode, não quer, então tá lá. Não, estar junto ao mesmo tempo, assim, entender que vai ser um outro trabalho. E eu costumo responder essa pergunta da seguinte maneira: é como em qualquer relação profissional, assim. Se você mostrar conhecimento, se você mostrar base teórica, base científica, fundamento, se você mostrar, por exemplo, que você tem uma pós-graduação e dialogar, entender, se você construir o seu respeito ali dentro, o seu trabalho vai acontecer. É como qualquer outra área, em qualquer outra instituição, assim, tem essa questão do desconhecimento, da desmistificação, tem, mas isso, um bom trabalho, em 2 semanas isso já se foi embora já. Ok. A Regina Silva, ela fez uma pergunta também. Como podemos treinar a mente do atleta para que ele não caia nas provocações dos adversários? Clévia? Aqui, vocês estão me vendo ou só estão me ouvindo ainda? Vamos lá. Só te ouvindo. Só te ouvindo. Desculpa, gente, é problema técnico, né? Normal. Faz parte. Mas fala que vira podcast, papo podcast, né? Eu adoro podcast. Então, Regina, aí são várias as técnicas que são aplicadas, diversas técnicas aplicadas. É muito complicado te explicar aqui, assim, nesse momento, uma técnica, né? Até porque essas técnicas elas são aplicadas justamente somente pelos psicólogos. A questão, o que eu posso te dizer,
como uma pessoa para um educador físico, aí a gente pode fazer essas questões de liderança, do aspecto motivacional, intrínseco e extrínseco. São uns detalhes que o profissional de educação física pode realizar, mas as técnicas mesmo só serão aplicadas pelo psicólogo, né, dentro dessa equipe, e de forma individualizada, se for necessário. E fica muito complicado de explicar as técnicas aqui, mas a gente tem diversas, a gente tem um trabalho muito bacana em torno de emoções, de percepção e sensação, de agressividade, e todas essas técnicas estão dentro dessa pós em Psicologia do Esporte pela Unifase. Eu acho que seria possível responder aqui no webinar, concordo. Temos mais uma pergunta da Rosana Feijó. Ela é psicóloga de um projeto social de crianças e adolescentes, atletas de karatê em Fortaleza, Ceará. Aqui não tem especialização em psicologia do esporte. A instituição de vocês já pensou em realizar uma turma de especialização em psicologia do esporte online? Ela agradeceu o Rodrigo e a Queca, informou que está acompanhando vocês nesses tempos de quarentena online e tem ajudado muito com os conhecimentos da psicologia do esporte. Um grande abraço fraterno. Olá, Rosângela. Então, muito legal você falar do karatê, né? Eu sou instrutora de taekwondo, sou apaixonada pelas artes marciais. Eu acho que tem que ter uma disciplina, né? Um poder de rotina enorme. E aí a psicologia realmente auxilia muito. E o que eu ia lhe falar, a nossa psicologia, a nossa pós em psicologia do esporte, ela é semipresencial. Eu acredito que uma pós nesse âmbito, né? Não sei, o Rodrigo também pode dar sua opinião. Ela é muito importante que tenha a parte prática, que a gente possa estar junto desses atletas e junto dessas equipes, levando os alunos para os campos e para os cenários diversos, para que ele possa realmente experimentar isso na prática. A gente aplicar técnicas, a gente ensinar sobre técnicas, a gente falar sobre essas questões muito específicas da psicologia esportiva, de uma maneira só online, eu acho que realmente ficaria a desejar. Não que não seja possível, porque agora, já que a gente está num momento de reinvenção, né, dessa parte talvez de usar muito o webinar, como a gente está fazendo, essas lives, Zoom, essas ferramentas agora que realmente estão bombando devido à pandemia, não que não seja possível, mas a gente teria que reinventar, que é o momento, né, como eu acabei de falar, e repensar uma maneira de que não deixasse a desejar nenhum dos elementos que são muito específicos e muito importantes dentro da pós. Eu acho que o que a Clévia trouxe quando ela falou lá atrás dos espaços que a gente vai poder fazer a parte prática, fazer uma pós sem ser por aí deixaria muito a desejar, assim. E a Clévia fez um trabalho tão bacana, preparou um equipamento tão legal para a gente poder oferecer após. Então, essa questão de ser sempre presencial é fundamental. Mas eu não desistiria, não. É Rosana ou Rosângela? Eu me perdi o nome, Amanda. Rosângela. Não, Rosana. Rosana Feijó. Rosana Feijó. Rosana Feijó, eu não desistiria, não, por dois. Eu vou te dar 3 dicas, tá? Primeiro, a ABRAPESP, Associação Brasileira de Psicologia do Esporte. Ela é nacional e ela tem muita gente de Fortaleza. Então, pode ser um diálogo para você. Nós temos a Liana Beníssimo, que é a psicóloga do Clube do Fortaleza. E ela é muito aberta, muito gente boa. Indico que você possa procurá-la. E terceiro, nós temos um encontro que acontece 2 anos e estava previsto para esse ano, que se chama Norte e Nordeste na Psicologia do Esporte, que é uma organização de um grupo muito focado pela Erika Epifano, que é de Petrolina, e ela faz eventos Norte e Nordeste na Psicologia do Esporte. Então, assim, tem diálogo, tá? Tem diálogo, acho que você pode buscar, acho que você pode... Tem esses espaços que eu falei, eu posso te ajudar nesse contato, então não desanime. E que legal o seu projeto, pô, muito legal, assim. O karatê como transformação de vida, né? Como ressignificação de vida, é uma ferramenta muito boa. Você está de parabéns. Nós temos mais uma pergunta aqui da Regina Silva. Ela está agradecendo a oportunidade, né, de estar conhecendo um pouco mais dessa área da psicologia do esporte. E já que estamos trabalhando com aulas online, tanto na área escolar como na área desportiva, gostaria de saber como trabalhar as emoções dos alunos. Beijos,
Beijos, Regina. Dos Oi, alunos Regina. e dos professores, né, Clévia? Exatamente. Nossa, isso é minha primeira fala, Rodrigo, adorei. Obrigada. A gente já está transmitindo pensamento aqui. O que acontece? A gente ainda vê muitas escolas com ensino tradicionalista para uma população. Então, você vê professores de 1900 e bolinha para alunos de 2020. E aí a gente vê também muitas questões de indisciplina, essas questões de colocações de que os alunos estão sendo motivados para áreas que não seja de estudo, mas a gente vê um ensino tradicionalista, desanimador, que infelizmente a gente vê que os alunos, claro, a gente está falando questões de temperamento e de personalidade de cada ser humano também de uma forma subjetiva, tá? Cada aluno com a sua própria personalidade, com seu jeitinho de ser, mas a gente tem que fazer um trabalho conjunto, aluno-professor, trabalhando todo esse lado emocional, para que esse aluno também se veja como sendo reconhecido como ser humano, se veja fazendo parte dessa aula, desse momento. Então, são questões muito sérias para se levantar, e que não adianta trabalhar só o aluno, a gente tem que trabalhar a equipe como um todo. Rodrigo, quer colocar alguma coisa ou posso passar para a próxima pergunta? Clévia foi perfeita. Oi? Perfeita. O Vinícius Teixeira, ele fez uma pergunta também. Ele colocou assim: difícil saber a maneira como lidar com algumas situações das quais já estamos acostumados. Exemplo, o contato físico dentro das academias, escolinhas esportivas, etc. Visto que muitas das vezes essas pessoas vão em busca destes locais não só pelo serviço prestado em si, mas também para a interação com outras pessoas. Como lidar, conduzir a parte psicológica dessas pessoas que praticam de uma maneira amadora, desculpa. Ele falou, eu lembrei do... O Vinícius estava falando, porque você estava lendo a pergunta do Vinícius, eu lembrei do exemplo que eu dei da pessoa que encontrou na maratona uma maneira de lidar com um quadro de depressão, né? Ou então em qualquer outra modalidade, judô tem muito disso também, o próprio karatê que a Rosana trouxe. Olha, Vinícius, quando a gente fala de ressignificar, também passa pelo ressignificar a nossa própria profissão, assim. Então, de novo, eu não quero falar do como vai ser ou do que fazer para frente, porque a gente primeiro precisa entender como é que vai ser esse para frente. A gente primeiro precisa entender quais vão ser as normas, como é que vai se dar, o que vai ser possível, o que não vai ser possível. Então, é muito delicado falar de como fazer. Agora, de qualquer maneira, a gente vai ter que ressignificar, a gente vai ter que entender a nossa profissão na psicologia do esporte como um reflexo do que toda a dinâmica social, a realidade de toda aquela dinâmica social ali. Então, eu não diria o que fazer, mas eu diria que ele vai ter que ressignificar a nossa profissão com certeza. Assim, que vai ter muita coisa, como já está acontecendo, os atendimentos online estão aí, estão acontecendo. Para muita gente, eu já atendia, porque muitos atletas viajam, né, para competição, então eu já fazia trabalho de online, mas muitas pessoas que não trabalhavam, que não precisavam, não estavam fazendo, e agora estão. E é um ressignificar, é uma outra forma de atuar. Quando eu estou com uma atleta no meu consultório, quando eu estou com uma atleta no clube, ou quando eu estou com uma atleta online, são 3 formas completamente de trabalhar. Então, é sempre entender o cenário, entender o contexto e não abandonar de forma alguma o código de ética e as resoluções do CFP. Eu acho que é isso que a gente tem que se basear sempre. Temos mais uma pergunta aqui para a Clévia. Como vocês estão fazendo o acompanhamento de para-atletas nesse ambiente de crise de isolamento? Quais são as orientações para os profissionais que lidam com esse segmento? Então, os nossos para-atletas, né? Eu vou voltar a minha fala agora para a surdez. O que está acontecendo? Os nossos atletas de surdez aqui em Petrópolis, eles são uma equipe de futsal. E, infelizmente, eles não estão podendo treinar. O suporte que a gente está dando é fazendo atividades físicas. Eu tenho filmado essas atividades físicas. Eu sou diretora de esportes da Associação Petropolitana de Surdos, que é a APS. Eu filmo atividades físicas
e envio para o nosso Instagram, né, que é da APES. E lá eles podem praticar para tentar manter o condicionamento físico, tentar ter um suporte. Por quê? Como os atletas estão muito acostumados a fazer essa atividade física, além de ter necessidade de continuar com o condicionamento, entre outras questões físicas, eles precisam ter um tipo de rotina, que é a prática da atividade física, justamente porque a gente sabe o quanto a atividade física melhora essa questão psicológica, né? Com liberação de diversos hormônios, dá o bem-estar, tem essa questão da autoimagem corporal, né? Dele se olhar e ele se reconhecer como aquele atleta. Isso a gente está fazendo. Já a nossa equipe de bocha paralímpica, por exemplo, ela está infelizmente parada, porque a gente sabe que os nossos atletas de bocha eles têm comorbidades, então eles são um grupo de risco. A gente não pode expor esses atletas a nenhuma situação de risco, né? A gente tem, por exemplo, um paratleta hoje de bocha olímpica que ele era um paratleta de ciclismo e participou das Olimpíadas de Barcelona de 94. E aí depois de mais uma lesão, né, medular, ele se tornou a mobilidade dele ainda caiu mais, o Beto, e hoje ele é um esporte, né, de bocha paralímpica. Só que infelizmente esses treinos não estão podendo acontecer. O que a gente faz é total suporte, até porque o nosso treinador da bocha paralímpica também é um ex-atleta paralímpico, pegou Covid, parou no respirador na UTI, graças a Deus se recuperou, está em casa, porque você vê, tinha comorbidade de diabetes, então é muito normal a gente ver um deficiente com comorbidade. Isso é muito natural acontecer, né? Ele nasce com aquela deficiência e tem uma comorbidade associada. Isso é muito comum acontecer. E aí o que a gente faz? A gente dá um suporte assim. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente está sempre à disposição e para os que a gente pode, a gente envia vídeos para que eles mantenham uma rotina de exercício. Ok. Temos mais uma pergunta aqui. Vocês acreditam que o novo normal irá afetar a vida do profissional educador físico? Quer, Rodrigo? Pode. Eu acho que eu tenho duas perguntas, né? Primeiro, só para trazer que você já está com a tela aí com a gente. Nós já estamos tendo o prazer de ver você. Eu estava aqui, ó, tentando voltar. Não, acabou, voltou no final da sua última resposta, você retornou. A primeira pergunta é o que é o novo normal? Eu não acredito nesse termo novo normal, até porque ela ainda está em construção. Então, o que é esse novo normal? E o segundo é na profissão de quem esse momento que a gente está passando não vai afetar. Vai afetar na profissão de todo mundo, vai afetar na sociedade, vai afetar em todos nós. Então, assim, sem dúvida. Agora, como? Não sei, a gente precisa aguardar. Nesse momento, a gente ainda está em isolamento social, nesse momento, a gente ainda está tendo educação física. Eu conheço vários profissionais, colegas de trabalho, que estão dando as suas aulas pela tecnologia também. Então, o que eu posso responder é que já mudou. Se a gente chamar isso de novo normal, mas eu espero que não, porque eu espero que esse momento passe, mas se a gente chamar esse isolamento social de novo normal, já mudou, já teve transformação. Então, com certeza, assim, de uma maneira geral, com certeza. Essa seria a minha resposta, Clévia. E você? Eu não sou muito a favor dessa palavra normal, por mais que eu também a utilize, né? Tipo, como eu falei, é normal comorbidades. Não é o normal, né? A gente usa ela de uma forma coloquial, mas eu não gosto muito da palavra normal, porque essa normalidade é assustadora. É assustador a gente pensar que a gente vai sair dessa pandemia, que, né, a última foi gripe espanhola, que a gente hoje já sabe que é H1N1. Então, assim, é muito, para mim, pesado, seria com muito pesar olhar que sairemos de uma pandemia dentro da normalidade, né? Isso para mim. Eu acho que ninguém vai sair como entrou, pelo menos essa é a expectativa. E uma expectativa que eu tenho maior é que as pessoas possam ver dentro dessa pandemia ainda algo de positivo, porque eu acho que teve. Essa questão do normal é normal para quem, né? Para quem exatamente, Rodrigo? Exatamente. Cada um tem o seu normal, né? Cada um tem, e é um normal em gerúndio, é um normal sempre em transformação. Então, não tem muito.
A Marguerita, ela colocou aqui também que ela se interessou também pela pós e gostaria de mais informações. Nós vamos encaminhar as informações. Ela está perguntando também sobre o certificado desse webinário. Ele vai ser enviado, sim, por e-mail. Bom, eu acho que nós chegamos aqui ao final de todas as perguntas, né? Mais uma vez eu quero agradecer à Clévia, ao Rodrigo, quero agradecer ao setor de pós-graduação, comunicação e marketing, né, pela parceria. Tenho certeza que foi muito bom, sem dúvidas, tudo que vocês trouxeram agregou muito conhecimento para a gente. Muito obrigada. Foi um prazer gigantesco, né? Eu acho que eu vou até deixar a Clévia finalizar para poder dar essa visão da nossa coordenadora, né? Então, eu vou. Pós é nossa, assim, Rodrigo, pós é nossa. E lembrar também que tivemos vários elogios, né? Todos gostaram muito, né? Então, isso já demonstra que realmente o que vocês trouxeram agregou conhecimento para todos. Muitos elogios para vocês. A Queca está fazendo um excelente trabalho. Já tem um tempo que ela vem montando essa pós e está sendo. Eu tenho acompanhado e está demais, assim. Eu agradeço a você, Amanda, por trazer as perguntas, por mediar, por estar conosco, a Fernanda, a professora Fernanda, por ter ido junto com o Anderson, que estão aí no bastidor, vocês não estão vendo, mas isso não teria acontecido se não fosse por eles também, tantas outras pessoas. Peço para cada um ficar em suas casas, vamos respeitar o que é ciência, a gente está falando de pós é ciência, vamos respeitar o que a ciência traz. Um momento muito difícil, tudo vai estar se transformando, está mudando, mas é um momento de ressignificações. Então, vamos tentar, da melhor maneira possível, enfrentar essa situação e ressignificar o que é estar nesse mundo, o que é a psicologia do esporte, o que é tantas outras coisas que nos perpassam. Então, foi um prazer gigante estar aqui com vocês, eu agradeço o convite. E, Clévia, muito bom estar com você nesse processo, nessa caminhada. Gente, que lindo. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Amanda. Quero agradecer a Fernanda, quero agradecer o Anderson, que me deixou voltar aqui no final para ver vocês, conseguiu minha câmera. Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, né, de estar participando com a gente no webinar. Rodrigo é um dos professores da pós. A pós em Psicologia do Esporte, ela está em parceria, como eu falei anteriormente, com a Secretaria de Esportes. Então, a gente vai rodar vários cenários. Quem quiser mais informações, a fase está completamente aberta para dar qualquer tipo de informação. A inscrição é pelo site. Lá você consegue uma descrição mais detalhada. Ela vai ser semipresencial, ela vai ter essa leveza, ela vai ter muita parte prática, porque justamente como a gente está falando, a gente vai utilizar de muita metodologia ativa. Ela não é voltada só para psicólogos, porque como a gente citou aqui, vários profissionais podem fazer um uso maravilhoso do que é psicologia esportiva. E eu quero agradecer muito a todos que participaram, as perguntas que foram extremamente relevantes. A nossa ideia era justamente trazer um pouquinho do que é a psicologia do esporte para vocês, porque eu acho que conhecimento agrega e não ocupa espaço, e a gente está à disposição sempre. Quero agradecer muito, tá? Foi um prazer enorme estar com vocês. Obrigada, gente. Clévia, eu recebi aqui mais uma pergunta, na verdade não é exatamente uma pergunta, né? O João Vitor, ele colocou assim, que ele já seguiu a página do Rodrigo no Instagram e já anunciou um bate-papo com a psicóloga do Fluminense, conteúdo muito rico, e agradeceu muito. João, muito obrigada, muito obrigada. Olha lá, Rodrigo, já tem um seguidor aqui assistindo, olha que máximo. Gente, lembrem, tem o Instagram. Goste, né? Tem o Instagram, né, do Rodrigo, que vocês podem seguir, lá são informações extremamente relevantes. Outra coisa que eu queria agradecer muito à equipe toda da pós-graduação, porque ela está fazendo um trabalho muito bacana para a gente conseguir formar uma equipe, assim, um time 10 para poder realmente estar junto dos alunos que tiverem interesse em fazer a pós-graduação em Psicologia do Esporte. Então, obrigada a todos que nos acompanharam, né, desde as 10 da manhã. Muito obrigada aí pelo público, né, que ficou aqui com a gente, participando, fazendo perguntas, né, que nos ajudou aí nessa interação e para trazer mais conhecimento.
Muito obrigada, Clévia, Rodrigo. Obrigada a todos. Um grande abraço. Um abraço grande, um abraço solidário. Obrigada, gente. Obrigada. Fiquem em casa. Isso.